Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos, trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver aí 3 questões que abordam o uso das orações condicionais, ou if clause. Bom, antes da gente partir aí para nossas questões, vamos fazer aqui uma rápida revisão acerca desse assunto. O que são orações condicionais? Orações condicionais são orações onde ela vai apresentar ali uma condição e vai apresentar a consequência caso essa condição seja atendida. E uma das coisas que a gente precisa saber aí sobre as orações condicionais é a estrutura que essa condição e essa consequência vai ser apresentada aí dentro das orações, que é basicamente uma combinação aí de tempos verbais que a gente precisa saber, ok? Bom, vamos fazer aqui as nossas questões e a gente vai fazendo essa revisão aí dessas estruturas e dessas combinações de tempos verbais. Bom, nós temos aqui a primeira questão, que é uma questão que caiu na prova da EAR BCT no ano de 2024. Ela diz o seguinte, ela fala, leia a seguinte estrutura. Aí ele dá aqui, desculpa aí pelo barulho da moto, mas vamos continuar. Ele dá aqui essa seguinte sentença e pede, escolha a alternativa que está na mesma estrutura. Então, como eu falei, a gente precisa ter um conhecimento aí sobre a estrutura das orações condicionais. Bom, vamos lá, vamos analisar aí a sentença que ele nos deu e depois a gente analisa as sentenças que estão dentro das alternativas. Ele diz o seguinte, If I had studied more about grammar, I would have passed the test. Em português fica, se eu tivesse estudado mais sobre gramática, eu teria passado no teste. Aí, você pode ver aqui que a gente tem aí uma combinação de tempos verbais, juntamente com essa conjunção aqui, que é uma conjunção condicional. If, se eu tivesse. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, a presença do verbo had, a presença do verbo no particípio passado. Isso daqui é uma característica de passado perfeito, ou past perfect. Past perfect. Então, na condição, nós temos aí um passado perfeito, past perfect. E na consequência, eu vou ter o seguinte, deixa eu botar aqui de vermelho também, que vem junto aí com o if, né? Com o condicional if. Aí, né, na consequência, nós temos o seguinte, eu teria passado no teste. Se eu tivesse estudado, eu teria passado no teste. Aí essa parte aqui de vermelho, nós temos aí a consequência. Nós temos aqui o verbo modal would, mais o verbo have, né, o verbo auxiliar have, mais um verbo no particípio passado. Isso daqui é uma característica de condicional perfeito. Vamos lá. Condicional perfeito. Condicional perfect. Condicional perfeito. E essa aqui, pessoal, é uma estrutura do tipo 3. Quando a gente está estudando lá, né, as orações condicionais, a gente vai ver aí alguns tipos de estrutura, tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3. A gente precisa saber essas combinações de tempos verbais e precisa saber o que cada uma dessas estruturas nos diz. Essa estrutura aqui do tipo 3, ela vai ser caracterizada aí pela presença da condição no passado perfeito e da consequência no condicional perfeito, e ela fala aí sobre situações impossíveis de acontecer. Bom, como a gente tem essa oração condicional do tipo 3 aqui na sentença, então a gente precisa encontrar aí uma sentença do tipo 3 nas alternativas. Bom, vamos lá. Nós temos aqui a primeira alternativa. Ela diz, If I had a car, I could give you a ride. Se eu tivesse um carro, eu te daria uma carona. Eu tenho aqui a presença do verbo had, sozinho, ele não vem aí acompanhado de um verbo no particípio passado, então a gente tem aqui o passado simples. Vou botar aqui, simple past. If mais simple past. Se eu tivesse um carro, eu te daria I could give you a ride, mais o condicional simples, simple conditional. Isso daqui é uma característica de oração condicional do tipo 2. Eu tenho aí a presença do simple past, ou do simple past, do passado simples na condição, e a consequência sendo apresentada aí no condicional simples. Nós temos o could, mais um verbo no infinitivo. Aqui nós temos uma oração condicional do tipo 2, que fala sobre situações hipotéticas e imaginárias de acontecer. Então, aqui a gente não tem uma oração condicional do tipo 3, a gente pode eliminar a letra A. Continuando, eu falo o seguinte, if the door closes, the room gets darker. Se a porta se fecha,
o quarto fica escuro. Eu tenho aqui, ó, a presença desse verbo e essa desinência S aqui, né? Isso aqui é uma característica aí do presente simples quando a gente fala que o sujeito é a terceira pessoa do singular. Então, nós temos aqui o presente simples, juntamente com a partícula, com a conjunção with, né? Simple present. Mas, aqui na consequência, o quarto fica escuro. Nós também temos aqui, ó, essa desinência S aí, que é uma característica do presente perfeito. Então, nós temos aí, ó, presente perfeito, não, desculpa, pessoal. Nós também temos aqui essa desinência S, que é uma característica do presente simples, ok? Presente simples aqui. Então, nós temos aqui a condição sendo apresentada no presente simples e a consequência também apresentada no presente simples, ou simple present. Então, nós temos aqui uma oração condicional do tipo 0, onde ela fala ali sobre fatos ou verdades universais. Simple present. Pode anotar aí, pessoal, isso é importante. Tipo 0. Então, aqui nós temos uma oração condicional do tipo 0, não é uma oração condicional do tipo 3, como aqui em cima que ele nos deu. Continuando, nós temos If you travel abroad, you will make friends. Se você viajar para o exterior, você irá fazer amigos. Nós temos aqui, ó, a presença, ó, travel. O travel, se você viajar, aqui também nós temos a presença do simple present, ou presente simples, na condição. E nós temos aqui agora a presença do will, que é uma característica aí do futuro simples. Então, nós temos aí, ó, o simple present na condição e o simple future na consequência. Isso aqui é uma característica de uma oração condicional do tipo 1, onde ela fala ali sobre situações possíveis e prováveis de acontecer. Então, não podemos ter aí a letra C, então a gente só fica aí com a letra D, que provavelmente é a nossa resposta correta. Vamos analisar. Nós temos aqui, ó, If Paul had done exercise every day, he wouldn't have gained weight. Se ele tivesse se exercitado todos os dias, ele não teria ganhado peso. Bom, vamos analisar a estrutura verbal aqui. Nós temos if Paul had done, se ele tivesse feito exercícios. Had mais o verbo no particípio passado. E aqui, na consequência, nós temos aí, ó, o would have mais gained. Would have gained. O would mais o verbo have mais um verbo no particípio passado, como aqui em cima. Nós temos aqui também um condicional perfeito. Nesse caso, com essa combinação aqui de tempos verbais, passado perfeito e condicional perfeito, nós temos uma oração condicional do tipo 3, ok? Então preste atenção aí, pessoal. Isso aqui é importante, costuma aparecer, principalmente aí na prova BCT. Então, a alternativa correta é a alternativa letra D, que tem a sentença com a mesma estrutura da sentença que ele nos deu lá em cima. Letra D. Aí. Bom, continuando. Vamos lá. Questãozinha aí questão número 2, que caiu na prova da EAR no ano de 2016. Ela diz o seguinte, ela fala, selecione a alternativa que indica o tipo de condicional da sentença abaixo. Aí ele nos dá aqui uma sentença e pergunta em qual é o tipo de oração condicional daquela sentença ali. Bom, vamos lá. According to science, if the amount of carbon dioxide in the atmosphere increases, there will be a global warming. Bom, de acordo com os cientistas, se a quantidade de dióxido na atmosfera crescer, haverá aquecimento global. Bom, vamos analisar aqui as combinações verbais dessa sentença. Nós temos aqui, ó, depois desse if, o seguinte, a quantidade de carbono, dióxido de carbono na atmosfera crescer, se ele crescer, aqui vermelho, se isso crescer, se a quantidade de dióxido de carbono crescer, haverá aquecimento global. Bom, repare que nós temos aqui, ó, um verbo com a desinência S. Essa desinência S, característica aí de presente simples, ou simple present. Então, nós temos o if mais with mais o simple present. E ali nós temos a presença do will. Will é o quê?
característica aí de futuro simples. Então, nós temos aí, ó, mais simple future. Vou colocar aqui, simple future. Isso aqui é uma característica de quê, pessoal? Vamos ver lá em cima que eu coloquei. Nós temos aqui, ó, o simple present, vou botar de vermelho, ó, o simple present, mais o simple future. Isso aqui é uma característica de uma oração condicional do tipo 1, onde fala ali sobre situações possíveis e prováveis de acontecer. Então, nós temos aí, ó, uma oração condicional zero conditional? Não, nós não temos oração zero conditional. A zero conditional fala sobre fatos e verdades universais. Então, a gente tem a presença aí do simple present na condição e o simple present na consequência. Nós temos aí, vamos pular a letra B, nós temos a terceira condicional, que é aquela que eu falei, né, que é aquela com sentença que a gente viu na questão anterior. Então, a gente tem o passado perfeito mais o condicional perfeito. Então, essa daí, né, que fala sobre situações impossíveis de acontecer. Então, não temos aí o passado perfeito nem o condicional perfeito. Segunda condicional, que fala sobre situações imaginárias e situações hipotéticas. Também não. A gente não tem aí o passado simples mais o condicional simples. Nós temos aí a primeira condicional, que fica, então, com a letra B, que fala sobre situações possíveis de acontecer. Bom, por último, nós... Fala aí, pessoal, tive que fazer um corte aqui porque passou uma moto, fez muito barulho e acabou atrapalhando o vídeo. Bom, mas vamos continuar. Questão de número 3, caiu na prova da EA, BCT, no ano de 2023, e ela diz o seguinte: qual das opções abaixo tem o mesmo significado como na seguinte sentença? Aí, pessoal, ele nos dá aqui essa sentença e pede para a gente analisar essa sentença e encontrar dentro aí das alternativas, aqui, uma sentença que possua o mesmo significado. Bom, vamos lá. Então, vamos analisar essa sentença. Ela diz o seguinte: I won't move home if I don't find a job soon. Eu não irei me mudar se eu não encontrar um trabalho logo. Aí repare que nós temos aqui também uma oração condicional e ele quer que a gente encontre outra sentença aí, né, outra oração que possua esse mesmo significado. Bom, basicamente essa sentença aqui, ela diz o seguinte: ele não vai se mudar se ele não encontrar um trabalho. Então, se ele encontrar um trabalho, ele vai se mudar. Então, basicamente eu falo: eu vou se mudar se eu encontrar um trabalho. Aquela condição foi atendida, então a consequência ali vai acontecer. Bom, aí vamos lá, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Essa questão aqui, ela é uma questão interessante, pessoal. Acabei não mencionando, mas mencionando aqui agora, que ela aborda, ela é uma questão interessante porque ela aborda aí o uso do unless. O unless, assim como o if, ele também é uma conjunção condicional que vai ser utilizada aí, né, nesse caso, para destacar aí a única condição contrária para que algo aconteça. Aqui, quando a gente fala aí pelo menos de orações condicionais. Bom, imagina que eu digo o seguinte: eu falo, eu vou sair a menos que esteja chovendo. Isso significa o quê? Se estiver ventando, eu vou sair? Eu vou sair. Se estiver nevando, eu vou sair? Eu vou sair. Mas e se estiver chovendo, eu vou sair? Eu não vou sair. Então eu falo, eu vou sair. Aí a única condição contrária, a menos que esteja chovendo. Então, basicamente, o unless aí é utilizado para destacar essa condição contrária para que algo aconteça. E é interessante, pessoal, porque o unless ele vem caindo aí com certa frequência na prova DA e a gente precisa saber como utilizá-lo. Já caiu algumas questões aí, né, de unless, aí ele pede principalmente o significado que aquela frase ali está passando. Bom, aí, né, vamos lá, continuando aqui, a gente tem o unless. A gente pode, caso, né, fique muito complicado a gente entender o significado daquela oração ali, a gente pode trocar o unless por if not. If not. Aí, né, é uma oração condicional, só que aí a gente vai negar aquela parte ali que vem depois da condição. Então, a gente tem if, por exemplo, se a gente tem uma oração no presente simples, a gente vai utilizar aí o do ou does. Vou botar só o do aqui. If. A gente utiliza o don't. Ou se tiver no passado, a gente vai utilizar o didn't, que é a partícula, que é o auxiliar did mais o not, ou é o auxiliar do mais o not aí. Ok? Então a gente pode utilizar isso para ajudar a gente a entender o significado que aquela oração ali, né, que aquela sentença está passando para a gente. Bom, vamos lá, vamos aplicar isso aí que a gente viu aqui nessa primeira alternativa. Ela diz o seguinte: eu irei me mudar
Eu irei me mudar a menos que eu encontre um trabalho. Então, a pessoa vai se mudar. Aí, quando eu utilizo o unless, eu estou estabelecendo ali agora a única condição contrária para que aquilo aconteça. Eu vou me mudar a menos que eu encontre um trabalho. Então, nessa alternativa letra A aqui, ele está dizendo que ele vai se mudar. Mas, se ele encontrar um trabalho, ele não vai se mudar. Então, essa alternativa aqui, ela não é a mesma, não tem o mesmo significado da sentença que ele nos deu, porque diz, eu não vou me mudar se eu não encontrar um trabalho, que fica basicamente que eu vou me mudar apenas se eu encontrar um trabalho. Eu vou me mudar se eu encontrar um trabalho, melhor. Ok? Bom, aí, só para caso tenha ficado alguma dúvida, a gente pode utilizar esse esquema aqui que eu botei para vocês. Ó. A gente pode utilizar isso aqui. Ele fala o seguinte, I will move home if I don't find a job soon. Eu irei me mudar se eu não encontrar um trabalho logo. Então, essa sentença aí fica basicamente com esse significado aqui. E repare ó, que ela é totalmente diferente. Aqui ele diz que ele vai se mudar se não encontrar um trabalho logo. E na sentença lá de cima ele diz que ele não vai se mudar se ele não encontrar um trabalho logo. Então, a gente não pode ter a alternativa letra A. Aí repare que a letra B é basicamente isso daqui que eu acabei de colocar para vocês. É como se fosse ali, né, fizesse essa alteração da estrutura. Nós temos I will move home if I don't find a job. I don't find a job soon. Repare que é a mesma coisa que eu coloquei bem aqui em cima. Bem aqui em cima. Então, essa também não possui o mesmo significado, que diz que eu não vou me mudar se eu não encontrar um trabalho. Então, a gente também pode eliminar a letra B. Bom, continuando, nós temos aí a letra C. Vamos pular a letra C, vamos direto para a letra D. Ele diz o seguinte, if I didn't find a job, I wouldn't move home. Aí, aqui em português, ela vai ficar da seguinte maneira. Se eu não encontrasse um trabalho, eu não me mudaria. Aqui, pessoal, a gente tem uma oração condicional do tipo 2. Orações condicionais do tipo 2, ela fala ali sobre situações hipotéticas ou imaginárias. Imagine que você está conversando com alguém, aí você imagina essa situação. Cara, eu não me mudaria. Se eu não encontrasse um trabalho, eu não me mudaria. Então você imagina essa situação e você fala ali com aquela pessoa. Então a gente tem aqui uma situação hipotética, uma situação imaginária. E essa situação aqui, ela não possui o mesmo significado que a sentença ali que ele nos deu. Então a gente também pode eliminar a letra D. Aí, então a gente fica aí com a alternativa correta, letra C. Bom, vamos lá, vamos analisar aí a alternativa letra C. Ela diz o seguinte, vou botar ela de rosa. Não, vou botar ela de azul para destacar. I won't move home unless I find a job soon. Eu não irei me mudar a menos que eu encontre um trabalho logo. Repare que agora sim a gente tem aqui uma alternativa que possui o mesmo significado. Lá na sentença ele diz o seguinte, eu não irei me mudar se eu não encontrar um trabalho. E na alternativa letra C ele diz o seguinte, eu não irei me mudar a menos que eu encontre um trabalho. Então repare que o unless destaca ali, né, a condição contrária para aquilo ali acontecer, que é o quê? Eu não irei me mudar. Qual é o contrário? Qual é a ação contrária de não irei me mudar? Eu irei me mudar. Bom, Emerson, ficou muito embolado. Faz aí o esquema que tu botou lá em cima, do unless e if not. Vai ficar da seguinte maneira. I will not, eu vou botar won't. I won't move home if. Aí lembra? O unless pode ser trocado pelo if not. If I don't find a job soon. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, repare que é basicamente a mesma frase lá de cima. A mesma frase lá de cima. Então, eu não irei me mudar se eu não encontrar um trabalho logo. Aí na letra C fica,
eu não irei me mudar a menos que eu encontre um trabalho. Repare que o a menos que destaca ali, né, a condição contrária para aquilo ali acontecer. Eu não irei me mudar se eu não encontrar um trabalho, logo como está na sentença aqui. Aí na letra C, a menos que eu encontre um trabalho, eu não irei me mudar. Bom, pessoal, é isso aí. Ficou um pouquinho longo aqui, mas esse unless ele é interessante que vocês saibam. Espero que vocês tenham gostado aí. Fizemos uma revisão rápida acerca das orações condicionais. Ok, pessoal? Se você gostou, já deixa o seu like aí, deixa a sua dúvida nos comentários e compartilha com um amigo que também está estudando para a prova da EA. Valeu, falou e até mais, pessoal. Tchau, tchau.